E aí pessoal, tudo beleza? Professor Leonardo aqui, a gente vai continuar nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a classificação das células, das estruturas e dos seres vivos. Vamos lá. Eita, tem as araras aqui voando, esqueci. A gente vai falar aqui, como disse, sobre a classificação de seres vivos. E a gente pode começar com a classificação estrutural, né? A gente vê seres vivos. A classificação estrutural divide os seres vivos com base na sua estrutura física. A gente vai se aprofundar sobre isso aqui daqui a pouco. E a gente vai ver também os tipos de classificação, como por exemplo a sistemática. Divide os seres vivos com base na filogenia e taxonomia. A gente vai entender isso aqui daqui a pouco, porque ficou um pouquinho complicado, né? Mas relaxa. Não o menino da turma da Mônica aí, mas sim o primeiro antepassado comum universal. É uma sigla em inglês. Esse cara fica aqui no final, em origem da vida. Aqui, olha. Ei, aquele final. Mas a gente precisa dessas divisões porque, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a vida é bastante complexa, muito variada. E se a gente deixasse esse bicho tudo misturado para estudar, ficaria muito complicado, né? Então, para isso, a gente tem métodos. Mas essa situação do Luca parte de uma hipótese desses dois carinhas aqui, ó, de Oparin e Haldane. O Haldane foi um pesquisador marxista, geneticista e biólogo. É um homem britânico. Do lado a gente tem aqui o Oparin, o Alexander, que foi um biólogo bioquímico russo considerado um dos precursores do estudo sobre a origem da vida. A gente vai se aprofundar nisso na próxima aula. Mas a gente precisa saber que a hipótese de Oparin-Haldane, ela falava exatamente que a combinação aleatória de componentes inorgânicos deram origem a moléculas orgânicas. E as moléculas orgânicas possivelmente formaram micelas. E essas micelas autorreplicáveis, por suas vezes, formaram a primeira célula, dando origem ao Luca. Entende? A gente vai se aprofundar sobre isso depois. Mas antes disso a gente cai na pergunta: o que é uma célula? Nesse momento eu aconselho que você dê pausa no vídeo e reflita, vá refletindo, vá pensando aí o que é uma célula, antes de a gente mostrar aqui o que é. E aí, pensou? Vamos lá. Uma célula é uma unidade fundamental dos seres vivos. É como se fosse o tijolinho que forma uma casa. São vários tijolos que se juntam para formar uma casa. É a mesma coisa aqui da situação da célula. E a gente tem a célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte e a eucarionte, a principal diferença que a gente geralmente pensa é o núcleo, né? Que está aqui, um núcleo aqui, olha, organizado, e aqui não está organizado. Só que como é que a gente pode pensar nisso também? No caso da célula eucarionte, ela vai ter aqui, olha, isso aqui é a carioteca. O prefixo eu significa verdadeiro, e o carionte vem de carioteca. A carioteca é essa dupla membrana que fica aqui em torno do núcleo, organizando ele. E no caso da célula procarionte não tem. Olha aqui, ó, não tem nada. Tá vendo? Organizando. Então a principal característica da célula eucarionte é a presença da carioteca. E no caso da procarionte é a ausência da carioteca. A gente vai conversar sobre isso depois. A gente tem aqui, ó, o reino dos procariontes, que é formado por arqueia e bactérias, mas a gente vai se aprofundar sobre isso depois. E no caso do eucarionte, a gente vai ter aqui o animal, fungo, protozoários e plantas. A gente vai se aprofundar depois. Aqui, ó, característica dos eucariontes. Os eucariontes são formados por células. Essas células se agrupam e formam tecidos. Esses tecidos se agrupam e formam órgãos. Esses órgãos se agrupam e formam um sistema, como o sistema digestivo. E vários sistemas vão se agrupar para formar um indivíduo. Olha que coisa maravilhosa. O diamante negro. Olha. Vamos embora. Então a gente vai entrar aqui agora no campo da taxonomia, né, que é tão temida, tão complicada. A gente tem aqui o sistema Nature, que foi criado pelo Carl von Linné, ou Linneuzinho, como a gente viu na última aula,
em 1735. Aqui ainda é usado e se distribui em categorias. Linneu ele pensou que para poder a gente estudar os animais a gente deveria dividi-los em categorias. E ele dividiu em filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E de acordo com ele, isso facilitaria a forma de estudo desses seres vivos. E um tempo depois ele sofreu um upgrade. Em 1980, o botânico e ecologista Robert Whittaker propõe uma nova categoria acima de filo, que seria o reino. E é mais ou menos assim que a gente usa até hoje. Só que hoje ainda tem mais uma categoria que a gente vai ver mais tarde. Como é que a gente vai memorizar tudo isso aqui? É necessário? É bom a gente ter memorizado. Então como é que a gente memoriza isso aqui? A gente pode fazer rato frito com orégano, fica gostoso. Experimente. Olha que delícia. Ou você pode fazer uso dessa frase, dessa palavrinha que doida que inventaram aqui, ó. Reciclofage. Vai ter as iniciais de cada um desses grupos. A gente tem nisso uma classificação por reinos. A gente vai ter o reino Monera, que vai ser composto pelas bactérias e arqueias. Professor, não lembro o que é arqueia. Arqueias são conhecidos por serem organismos extremófilos que vivem na borda de vulcões, em ambientes altamente salinos, de alta temperatura, alta pressão, mas também existem arqueias que não são extremófilos. Por exemplo, foram encontradas arqueias que vivem no nosso corpo. A gente tem aqui o reino Plantae ou Metafita, que é composto pelos vegetais. A gente tem um Animalia ou Metazoa, que é composto pelos animais. A gente vai ter o Fungi, que vai ser o reino dos cogumelos e leveduras. Não lembro o que é levedura. Levedura é um fungo que, por exemplo, é usado para fazer bolo, o fermentozinho do bolo, para fazer o fermento do pão, para fazer várias coisas. E uma das melhores coisas que existe na face da Terra, que foi inventada pela humanidade, a cerveja, graças à levedura. Reino Protista, aqui é composto por algas e protozoários. E a gente tem a classificação pelo número de células, que é mais fácil de lembrar. Aqui a gente tem a classificação para células, para organismos só tem uma célula, que são os unicelulares. E a gente tem aqui para os que possuem mais de uma célula, que são os pluricelulares. Aqui, por exemplo, a gente está vendo a divisão celular. E eu coloquei essa tabelinha aqui, você pode tirar print para usar, copiar isso aqui para o caderno, que vai facilitar os estudos de vocês aqui, ó, mostrando quem são unicelulares e quem são seres pluricelulares e quem também possui indivíduos com uma característica ou com outra no mesmo reino. Que é a classificação por nutrição. Como é que isso funciona? A gente vai ter aqui autótrofos e heterótrofos. Isso aqui vai ser importante para a próxima aula. Os autótrofos produzem o próprio alimento. São os seres fotossintetizantes, por exemplo, plantas e bactérias, ou cianobactérias, perdão. Cianobactérias são conhecidas também antigamente como algas azuis. São microbactérias que fazem, microalgas, perdão, que fazem fotossíntese. E a gente tem aqui os heterótrofos, que são seres que consomem outros organismos, sejam autótrofos, sejam heterótrofos, qualquer um que tiver ali é lucro, vai comendo, vai-se embora. Aqui a gente tem aqui animais, fungos, etc. E aqui eu coloquei mais uma vez a tabelinha para ajudar vocês, com autótrofos, heterótrofos, para ajudar a memorizar. E a gente vai ter aqui agora a classificação por domínio. Lembra que eu disse que tinha mais uma classificação que foi criada acima dos reinos e tal? Pronto, aqui a classificação por domínio, que foi criada por Carl Weise em 1977. É uma classificação de níveis superiores aos reinos, ou seja, fica acima dos reinos. A gente tem o domínio domínio bactéria, né? A gente vai ter o domínio eucária, que vai ter todos os eucariontes aqui e tal. A gente vai ter o domínio arqueia, né, que obviamente vai ter as arqueias aqui. Como eu disse, são conhecidos por serem extremófilos. E a gente tem aqui agora as regras de nomenclatura, que são a parte importantíssima dessa aula, que são criadas também por Linné
com o intuito de padronizar a nomeação de novas espécies, porque senão as espécies iam ficar doidas. Imagine que seu vizinho, seu Bill, descobre uma borboleta. Aí ele vai lá, rapaz, vou chamar essa borboleta aqui de borboleta Bill. Não pode, tem que ter regras. E a gente vai ver que regras são essas. Aqui, ó, regra de nomenclatura. A primeira regra é que a língua usada deve ser o latim, porque o latim é uma língua morta. O que é uma língua morta? É uma língua que não é mais usada. Por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo começou falando português de Portugal. Hoje em dia, o pessoal lá do Sul, digamos assim, comparado a gente aqui do Nordeste, tem diferenças na pronúncia das palavras. Por exemplo, a gente fala aqui macaxeira, lá no Sul eles falam aipim, entende? Quer dizer que houve uma deriva. Isso não vai acontecer com a língua morta como o latim. Por quê? Porque ela não está mais em uso. Não tem como haver essas derivas. E aqui a outra regra, que a primeira letra do nome científico, da nomenclatura, deve ser maiúscula. E essa espécie deve ter um nome binominal ou binomial, que quer dizer o quê? Que ele vai ter primeiro o gênero e depois o nome específico, o nome da espécie. Aqui, ó, e ter um destaque no texto, seja em negrito, itálico ou sublinhado. Se você estiver escrevendo a punho, eu aconselho que você sublinhe. Sempre que você for escrever um nome científico de uma espécie, você sublinhe esse nome, para mostrar que é um nome científico. Do contrário, estará errado. Aqui, ó, por exemplo, aqui é o Felis catus, que é o gato doméstico. E o Felis silvestris, o gato selvagem. Veja aqui que Felis se repete porque é o gênero, e o que muda é o nome específico, catus e silvestris. E percebam também que o nome está em itálico. Aqui, ó, comparado à letrinha aqui normal, tá vendo? Está em itálico. Poderia estar em negrito, poderia estar sublinhado. Está em itálico. E a gente vai ver aqui agora as relações filogenéticas. Aqui, ó, esta segue uma relação evolutiva e é mais usada nos dias atuais. Faz uso de cladogramas e mostra as relações entre táxons. Primeiro, que é um táxon. Um táxon ele pode ser uma espécie, ele pode ser um gênero, ele pode ser um reino. Ele vai ser essa partezinha daqui, olha. Cada um desse aqui é um táxon, entende? Vamos lá. Cada pontinho desse aqui a gente vai chamar de nó. A gente vai chamar isso aqui de nó ou cladogênese, mas é mais comumente chamado de nó. Isso aqui, como eu disse, é um táxon. O nó mais de baixo, esse nó mais de baixo, ele vai ser mais antigo. Quer dizer que o antepassado em comum entre esse gibão e um humano é mais antigo do que o antepassado em comum entre o chimpanzé e o humano. Quanto mais para cima o nó tiver, mais recente esse antepassado em comum vai ser. E quanto mais para baixo, mais antigo ele vai ser. E aí a gente vai ter aqui, olha, isso aqui que são grupos monofiléticos. Eita, teve spoiler ali. Aqui, ó, grupos monofiléticos, que são grupos aqui, ó, que pegam desde o grupo aqui, ó, que está denominado como A, que é o que está mais no topo. Vai pegar sempre ele, vai pegar sempre esse primeiro daqui, ó, sempre o que está no topo. Tá vendo? E os parafiléticos, pode ver que parafiléticos eles evitam o primeiro que está no topo. Pode ser no meio, pode ser mais para a ponta, pode ser vizinho, pode ser os três, mas ele vai ficar para lá. E esse grupo, esses dois grupos aqui são classificados como não monofiléticos, tá vendo? E a gente vai ter os polifiléticos, que não precisa ser vizinho, pode estar longe, pode estar afastado, pode estar separado, mas eles vão estar aqui, ó, marcadinhos. Isso aqui é para um fim de pesquisa, um fim de estudo, entende? De estudo mais aprofundado. Estou passando aqui só para vocês terem uma noção. Então, pessoal, dúvidas você deixem nas perguntas, falem com a gente, vão lá no Classroom e lembrem-se de seguir a gente no Instagram, tanto o Instagram do Pré, quanto o meu Instagram, @leocionando, e fiquem à vontade para perguntar e para tudo mais. Um grande abraço e até a próxima aula.